Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, vindo aqui no canal Mente Aberta para fazer mais uma elucidação que vai aí compor a playlist referente ao transtorno bipolar. Quando eu falo do transtorno bipolar, eu falo de uma condição complexa, como eu venho falando, e é importante, se você não assistiu os vídeos anteriores, que você assista. O link da playlist vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, para que daí então você possa ter uma compreensão abrangente acerca do assunto. Então, eu venho falando que o transtorno bipolar é uma condição complexa, que envolve aí oscilações extremas de humor. Não é sobre as oscilações naturais, comuns de humor, que acontece pelo fato de sermos seres humanos e estamos aí no mundo, acometidos por uma exposição a diversos fatores, e muitas vezes esses fatores externos irão influenciar uma oscilação de humor, dependendo dos fatores sobre os quais estamos expostos. Como não somos máquinas, robôs, temos sentimentos, a gente vai vir a ser aí influenciados, né, por isto que há de ser os estímulos externos. Então, eu posso estar muito bem agora, e daqui a pouco eu posso estar irritado ou estressado porque alguma coisa me afetou, entende? Então não estou falando desse tipo de oscilação de humor que é inerente do ser e estar no mundo. Eu estou falando de uma condição que realmente é complexa, que envolve oscilações que são extremas. Essas oscilações, como virmos, gira em torno ali de episódios de mania, de hipomania, períodos de depressão. Assistam aí os vídeos anteriores. E aí, estou falando aqui de ciclos que são intensos e que afetam significativamente a vida do sujeito. Mas hoje eu quero falar sobre a questão de que muitas vezes esse quadro, essa disfuncionalidade, essa problemática não será aí reconhecida por parte daquele que está acometido por este quadro. Muitas vezes ele vai negar, ele não vai ver como um problema, ele não vai reconhecer como sendo uma problemática, uma disfuncionalidade que sim, que exige intervenção. Vai haver aí uma complacência com a doença. Vai haver aí uma complacência com o quadro. Não gosto nem de falar doença, gente. Eu tenho uma certa resistência para tratar dessa forma. Eu falo de disfuncionalidade, eu falo de transtorno, e enfim. Mas o que vai acontecer é uma complacência com esse quadro. Ou seja, o sujeito acometido pelo quadro, ele não vai ver aí como sendo de fato algo patológico. Melhor fazer uso do termo patologia, né? Algo patológico, algo disfuncional, de fato. Algo que é sobre uma dinâmica psíquica, é sobre uma dinâmica social que merece atenção. Mas, muitas vezes, o sujeito acometido por este quadro não vai aceitar que ele sozinho não vai conseguir dar conta. E muitas vezes ele vai ter essa postura de dar conta sozinho. E essa postura, eu dou conta disso aqui, pode vir a ser fruto de vários fatores. Dentre esses fatores, o estigma social.
A pessoa muitas vezes internaliza o preconceito social em relação às doenças mentais, vendo o tratamento como sendo um sinal de fraqueza, quando na verdade não é. E talvez por isso até que eu tenha dificuldade de usar o termo doença para me referir a um transtorno, justamente por conta desse estigma social. E ao falar doença, e pelo fato de existir um preconceito muito gritante frente àquilo que há de ser a doença mental, isso acaba sendo um engatilhador para o outro. E aí eu uso termos como disfuncionalidade, como a dinâmica patológica, talvez evitando de fato engatilhar o outro quanto a este preconceito social sobre o qual muito é falado em relação àquilo que há de ser a doença mental. E muitas vezes o ser humano ele vai resistir ao tratamento, ele não vai se inclinar para o tratamento porque ele de repente pode vir a encarar o tratamento como sendo um sinal de fraqueza. E aí isto acaba o levando a realmente enfrentar o problema sozinho, tentar enfrentar, na verdade, o problema sozinho, minimizando a gravidade dos sintomas. Para além dessa questão do estigma social, muitas vezes o sujeito ele não vai buscar o tratamento por conta do ideal de autossuficiência. A sociedade valoriza muito a questão da autossuficiência, da independência, e isso acaba da independência, né, que eu digo assim, no sentido de vir a ser pleno, vir a ser autossuficiente, vir a ser individualizado daquilo que há de ser a nossa inclinação para o fato de sermos seres sociais e de que muitas vezes não daremos conta sozinhos. Precisamos do outro, precisamos do cuidado do outro, precisamos do olhar do outro. Mas esse ideal de autossuficiência, ao ser demasiadamente valorizado, pode acabar criando uma pressão psicológica para que a pessoa realmente venha evitar uma procura por ajuda. Porque ele alimenta a ideia de que ele deve vir a ser o suficiente para lidar com essas oscilações extremas. Para além disso, muitas vezes o sujeito ele não vai buscar o tratamento porque a fase de mania reforça essa resistência para o tratamento, ou seja, durante os períodos maníacos ou até mesmo os hipomaníacos, que são menos graves do que os maníacos, já falei sobre isso antes, e por isso que é importante você assistir os vídeos anteriores. Então, frente a esses episódios da mania, da hipomania, o sujeito ele pode se sentir invencível, porque tanto a mania quanto a hipomania pode vir a provocar no sujeito essa sensação de que é invencível, de que é energizado, de que é criativo. E aí esse sujeito passa a enxergar o transtorno como sendo uma parte sua que não precisa de atenção, que não precisa de intervenção, que não precisa de cuidados. E aí esse episódio maníaco ou hipomaníaco reforça de modo positivo esse ideal de autossuficiência, de que ele é pleno, de que ele consegue dar conta sozinho, de que ele tem esse
poder de dar conta sozinho dessas oscilações, e aí isso acaba sendo um impeditivo para que ele possa, de fato, perceber a gravidade do transtorno em sua totalidade. E nisso se fomenta cada vez mais a negação, que é um mecanismo de defesa muito comum, em que a pessoa, de fato, evita reconhecer que ela tem ali uma instabilidade emocional, uma disfuncionalidade, algo que foge de modo muito significativo do controle dela e que exige cuidados profissionais. E aí, de fato, ela não vai em busca de tratamento. E isso acaba superdimensionando a sintomática. A recusa em buscar o tratamento, a complacência diante da doença, diante do transtorno, diante da patologia, da disfuncionalidade, acaba por intensificar os sintomas e daí então gerar desdobramentos que agravam de fato o quadro clínico. Ou seja, vai vir aí oscilações de humor cada vez mais severas, sem tratamento. Os episódios de mania, de depressão, tendem a se tornar mais frequentes, tendem a se tornar mais intensos, com maiores riscos, inclusive, para a saúde física. E não só a saúde física, a emocional e a social também. E aí fomenta-se o impacto cada vez mais significativo nas relações sociais, nas relações profissionais. A falta de controle sobre essas oscilações severas acaba por deteriorar vínculos interpessoais e acaba de fato prejudicando a vida profissional da pessoa. Ela vai se isolando cada vez mais e cada vez mais, inclusive, as comorbidades irão se acentuar. Não basta os traços cada vez mais patológicos, os sintomas cada vez mais patológicos do transtorno bipolar. Frente a isso, frente à falta de tratamento, as comorbidades irão ser favorecidas por essa complacência, por essa negação, frente a um quadro que precisa de intervenção, que precisa de cuidado. Então a complacência favorece de fato o desenvolvimento de comorbidades, o abuso de substâncias, a ansiedade, transtornos alimentares é muito comum frente a um quadro de transtorno bipolar. O narcisismo patológico também acaba sendo uma comorbidade comum em quadros relacionados ao transtorno bipolar. E isso quando de fato a pessoa não busca o tratamento assertivo para tal. E essa relação, por exemplo, entre o transtorno bipolar e o narcisismo patológico, vai surgir de modo muito significativo. É muito frequente o narcisismo patológico frente a um quadro de transtorno bipolar não cuidado. Frente a um quadro de um transtorno bipolar negligenciado. Porque o que é que acontece? Durante o episódio de mania, o sujeito ele vai apresentar ali comportamentos bem grandiosos e inflados, com a sensação de superioridade, de poder ilimitado, e isso são traços característicos do narcisismo patológico. E quando esses traços, quando essas sintomáticas da mania se exacerbam, elas podem ser cristalizadas e isso pode evoluir para um narcisismo patológico. Quando eu falo dessa fase maníaca, eu falo de uma fase que é muito sobre um refúgio. Essa grandiosidade da mania,
ela pode funcionar de fato como um escudo contra a vulnerabilidade que de repente vem a ser percebida durante os episódios depressivos. Então, a pessoa ela se apega a uma identidade muito inflada para evitar de fato lidar com a dor emocional. Então, esse ciclo de alta e baixa, e aí eu falo da mania e da depressão, então esse ciclo de alta e baixa emocional desgasta a autoimagem. E sem tratamento a pessoa ela pode desenvolver mecanismos de defesa bem rígidos, como a questão do narcisismo patológico, para de fato proteger-se de sentimentos de insuficiência, de rejeição. Então, gente, ao recusar ajuda, o sujeito ele alimenta a ilusão de que ele é autossuficiente. Ele alimenta essa ideia de que ele é autossuficiente e isso reforça comportamentos grandiosos e vai diminuindo a importância de vínculos, de cuidados, e ele vai ali adentrando em um padrão que pode ser associado sim ao narcisismo. E aí, como intervir enquanto profissional diante disso, né? Veja bem, o enfrentamento dessa complacência com o transtorno, dessa negação de que o sujeito está ali acometido de um transtorno bipolar, requer de fato uma abordagem acolhedora, cuidadosa, empática, informativa, e eu considero que a psicoeducação ela é importante, ou seja, esclarecer ao sujeito que o transtorno bipolar é uma condição que precisa de cuidados, que precisa de atenção, que precisa de intervenção medicamentosa, e que a questão de buscar o tratamento não é uma fraqueza, é uma questão de cuidado com si mesmo, de se manter funcional mesmo estando frente a um quadro acometido por um transtorno que sim, que é denso, mas existe qualidade de vida para tal, existe funcionalidade para tal. E aí o profissional precisa se debruçar sobre o acolhimento emocional. Por quê? Porque muitas vezes esse sujeito ele está com medo do julgamento, ele está com medo da rejeição, e por isso ele não foi pedir ajuda, isso foi um impeditivo para buscar ajuda. Então, quando você se ver diante de um paciente acometido por este quadro, é muito sobre criar um ambiente de segurança para que essa pessoa possa se sentir validada em suas dores, porque isso aí sim vai fazer toda a diferença. E demandado o envolvimento familiar, demandado o envolvimento social, ou seja, trabalhar também com os entes queridos para que estes sejam fortalecidos para, de fato, oferecer apoio consistente, diminuir o impacto, né, do estigma do transtorno. E o tratamento interdisciplinar, né, a combinação do acompanhamento psicológico, né, da psicoterapia, com aquilo que há de ser a intervenção psiquiátrica, porque sim, esse quadro ele exige medicamento, que são os estabilizadores de humor. É muito importante, é fundamental para evitar o agravamento da sintomática e das comorbidades. Então, gente, essa complacência, essa inclinação que muitos sujeitos terão para negar o seu problema, a sua disfuncionalidade, é muito sobre uma luta que é interna, frente à questão da aceitação mesmo da sua vulnerabilidade. Ele se vê muito mais inclinado ali para buscar por ele mesmo o controle para isso, do que de fato aceitar
essa vulnerabilidade. E o papel do psicólogo, em conjunto com outros profissionais, é ajudar este sujeito a perceber que pedir ajuda, de fato, não é sobre fraqueza, é sobre ser devolvido a este a qualidade de vida, a funcionalidade, a autonomia. Tá bom? E é isso, gente. Eis aí mais uma elucidação para o canal referente ao transtorno bipolar. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, faço atendimentos 100% online, portanto, atendo em todo o Brasil. Se você estiver em busca de um acompanhamento psicológico, de um processo psicoterápico, e você de repente se identificou com a forma com a qual eu abordo os assuntos aqui, você pode entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, que vai estar aqui na plataforma do YouTube, no comentário em destaque. Ao entrar em contato comigo, eu te passo informações pertinentes quanto a como que se dá este processo comigo, tá bom? Muito obrigado, gente, pela atenção de vocês e até as próximas gravações.